tudo bem? Aqui é Maria Pires e estou aqui para falar com vocês sobre a grande oportunidade que é você abrir a sua própria empresa em sua própria casa. O porquê, Maria, isso é uma oportunidade? Eu vejo aqui na pousada um boom. Graças a Deus, o turismo está voltando. E além disso, existem dados científicos que comprovam isso. Então, essa é uma grande oportunidade de você começar, como eu comecei há 11 anos atrás a minha própria empresa. O porquê que essa é uma grande oportunidade? E por que agora? Exatamente porque ainda não alavancou. Como vocês sabem, nós ficamos muitos meses sem poder sair de casa, sem poder viajar, sem poder, enfim, estar aqui como eu estou hoje, sem máscara. Claro que eu estou aqui nesse espaço agora sozinha, mas assim, por muito tempo nós, ficamos realmente enclausurados, né? Nós não podíamos sair e hotéis e pousadas ficaram fechados por meses, né? E assim, agora a gente já está atendendo com uma demanda de 50%, com um protocolo de biossegurança muito severo. O nosso é um dos quartos mais bem implementados, né? É muito interessante ver que o momento é agora, porque agora você consegue se organizar para daqui a 2 meses, né, você já estar começando a receber toda uma demanda que vai acontecer até o final do ano. Então, quanto mais cedo você realmente tomar essa decisão e colocar a mão na massa, literalmente, né, mais fácil vai ser e mais rápido você vai ter o retorno disso. E por que eu falo isso? Porque realmente todos os dias estatísticas saem falando o boom de turismo que vai acontecer no Brasil e no mundo, e principalmente aqui no país, porque muitas pessoas não vão realmente viajar para fora. E querendo ou não, o nosso país mudou, né? Eu tenho 54 anos e era quase que... É engraçado, é um conceito muito diferente do que é hoje de viajar, do que era na época que eu era criança. Então, assim, o máximo que a gente fazia era ir na praça tomar um sorvete ou ir visitar um parente, né, que morava em uma outra cidade. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas realmente sonham em conhecer outros lugares e elas vão, e isso é muito legal. Outra coisa que talvez você não tenha se dado conta, mas a gente não tinha um ministério, né? O Ministério do Turismo é muito recente. Então, assim, turismo, por muitos anos nesse país, era coisa de luxo, e muito luxo, entendeu? Porque não se falava em turismo. Então, talvez, eu não sei qual é a sua idade, mas você entende o que eu estou dizendo em relação, né? A gente não tinha isso como quase que uma obrigação, assim, né? Todo mundo que trabalha gosta, assim, de pelo menos 2, 3 vezes durante o ano fazer uma pequena viagem e ter realmente umas férias, né? De algumas semanas, né? Em algum lugar, na praia, ou no rio, ou enfim, aonde seja, nas montanhas e por aí vai, né? Na floresta, né? Então, isso é um conceito que hoje em dia é muito usado, é um conceito que as pessoas passou, na verdade, a incorporar em suas vidas, o que é muito saudável, porque todo mundo precisa sim desse break. Isso é muito bom. Então, o brasileiro, cada vez mais, ele está viajando. E mesmo antes da pandemia, já acontecia isso, né? Já havia uma tomada de conceito de que as pessoas precisam viajar e por aí vai, e as pessoas já viajavam. Aí veio esse período de enclausuramento, agora sim, agora é que realmente ninguém nem pensa mais, né? A partir do momento que realmente pode
e agora já pode, né? Muitas pessoas já estão vacinadas. Esse é um dos motivos pelo qual eu insisto para você que realmente quer sair do lugar comum onde você está ou da situação em que você, né, se colocou, porque na verdade a gente se coloca em situações. Eu me coloquei numa situação em que realmente eu não tinha dinheiro porque nós, né, investimos mal, digamos assim, perdemos tudo. E aí era uma situação que eu tinha que fazer alguma coisa. Não dá, tem horas que você não tem para onde ir, né? Eu sei que tem muita gente que está desempregada, que não quer voltar a trabalhar fora. Então, o momento é esse. Tome uma decisão. Pense em fazer algo onde você pode fazer. Se você tem uma casa ou se você mora de aluguel numa casa e tem um quarto sobrando, pelo menos, começa por ele, sabe? Não ponha desculpas, né? A gente põe muitas desculpas, a gente quer tudo perfeito. E o perfeito, na verdade, é a gente que faz. O perfeito vem no dia a dia. O perfeito não vai acontecer da noite para o dia. Então, isso é uma das coisas que eu quero muito, eu vou bater muito esse martelo, porque eu conheço tantas pessoas que poderiam, né, ter seu próprio negócio, mas elas não conseguem dar esse primeiro passo. E eu tô aqui para insistir e falar para você, toma essa decisão, sabe? Toma realmente uma decisão em que você não vai se arrepender daqui a algum tempo. Por quê? Porque o mercado é excelente, o mercado está ótimo agora, então não existe um motivo pelo qual você não deva fazê-lo, né? Então, se fosse no começo da pandemia, sabe, não iria ser o lugar ou o momento ideal, porque a gente não ia saber quanto tempo isso iria começar. Talvez você pudesse até ter começado nesse período para você agora já estar colhendo frutos. Não aconteceu. Eu não me propus, né, em ajudar de maneira nenhuma ninguém a fazer algo, porque até mesmo a gente, nós não sabíamos o que ia acontecer conosco. E realmente foram meses assim, eu não digo angustiantes, porque eu aproveitei, né, para fazer a reforma que eu queria tanto fazer e eu estava protelando, porque sempre tinha hóspedes, né? A partir do momento que eu fiquei sabendo, olha, a gente vai fechar as portas, a cidade está fechada, eu vi aquilo como uma oportunidade. Enquanto todo mundo estava, né, trancando, parando de gastar cada centavo, eu rasguei todas as economias que eu tinha exatamente para investir. Então, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Mesmo porque hoje, né, aliás, não só hoje, quando o turismo começou alguns meses atrás, de pouquinho em pouquinho foi começando, eu estava com todas as reformas feitas, entendeu? Então foi assim, de verdade, se eu não tivesse essa mentalidade de ver a oportunidade aonde todo mundo, ou a maior parte das pessoas veem tragédias, eu teria, né, ficado chorando ou desesperada, tal, não ter feito absolutamente nada. E agora eu não poderia estar fazendo o que eu faço. Primeiro, o material de construção aumentou absurdamente. Segundo, né, naquele período, com cuidado, as pessoas trabalhavam com máscaras e tudo. E assim, deu para realmente fazer, porque essa parte de obras e tudo, pelo menos aqui na minha cidade, não parou. Então, foi realmente, para mim, foi uma oportunidade eu ter feito isso, porque não tinha hóspedes, né? Eu tinha tempo, eu tinha um pouco de dinheiro e assim, eu tinha os projetos para fazer. E foi excelente, sabe? Fizemos reforma na piscina, fiz um banheiro extra na área externa, onde realmente precisava. Aumentei a cozinha do refeitório, né? Onde as pessoas tomam o café da manhã. Foi fantástico, assim, eu modifiquei muitas coisas que eu jamais poderia fazer se realmente não tivesse tido essa ruptura por meses de turistas, entende? Então, assim, por que eu estou falando isso? Exatamente para mostrar para vocês que muitas vezes acontece uma situação, para alguns é um desastre,
para outros é uma bênção. Por que que é assim? Porque essas pessoas que veem isso como uma oportunidade, elas realmente vão ter o resultado como uma oportunidade, não como, né, um castigo, digamos assim, sabe? Então, na vida, a gente precisa arriscar. Eu arrisquei? Arrisquei. Eu não sei por quanto tempo isso iria acontecer. Eu não sei por quanto tempo, sabe, essa situação iria, né, decorrer. Mas, por mais que ninguém soubesse, não era um fato somente meu, ninguém sabia. Mas quando você não sabe de nada e você fica na inércia, não melhora, a coisa só piora, tá? Então, de novo, reforçando, de novo, sabe, repense, né? Se você está numa situação parecida com a minha alguns anos atrás, tome uma decisão. Eu também não sabia absolutamente nada de turismo. E assim, a única coisa que eu sabia, ai, um bichinho, tá na natureza é isso, né? A única coisa que eu sabia é assim, eu amo viajar, amava viajar. Então, eu sabia aquilo que eu queria receber, por exemplo, um bom café da manhã, uma boa cama, uma limpeza impecável no lugar, um lugar bonito, aconchegante, tranquilo. Era isso, né? Então, se eu gosto disso, né? Eu sempre viajei, eu sempre fiquei em hotéis grandes, mas também sempre gostei de hotéis pequenos, né? De pousadas, principalmente. Por quê? Porque ali é um contato mais pessoal, digamos assim. Ninguém vai ficar se intrometendo na tua vida, né? Não é isso. É um pouquinho mais aconchegante, é menos números, né? E então essa tendência, né, assim, fazia parte de mim, eu gosto disso. E aí pensei, falar, poxa vida, tenho, né, um escritório sobrando, tenho 2 quartos de hóspedes, por que não tentar fazer alguma coisa assim? E foi realmente uma tentativa, nada naquela época iria me dizer que iria dar certo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu procurei vários lugares na internet, algum curso que realmente me orientasse. Eu não achei, não achei. O que eu achei era muito frio, muito calculista, no sentido de era só números, né? E também muito burocrático. Eu resolvi fazer isso aqui, abrir esse canal e dar essas dicas exatamente porque eu quero poder ajudar no problema de cada um, né? Então eu estou dando assim agora alguma coisa muito geral, mas eu já falei. Se vocês realmente quiserem, algumas pessoas já têm me perguntado e eu tenho realmente direcionado a minha resposta a elas, porque eu tenho a experiência, né? Hoje aconteceu um fato muito interessante aqui. Um dos meus colaboradores foi almoçar e eu fiquei no lugar. Quando ele voltou, ele falou: "Uau, o que que a senhora fez?" Né? Por quê? Porque simplesmente a gente tem um motor de reservas e esse motor estava já fechado para alguns tipos de quartos. E aí eu mexi, eu joguei, porque a gente sempre tem uns apartamentos que a gente deixa para não haver overbooking, entendeu? Então esses apartamentos ficam sempre numa área onde a gente não deixa alocado no motor de reserva. E aí eu simplesmente mexi, porque já estava cheio, não tinha mais disponibilidade para casal, nem para apartamento quádruplo, e eu mexi. E quando ele voltou já tinha, né, 2 reservas novas. Então ele falou, uau! Falei, pois é, Paulo, isso deveria ter sido feito desde ontem, né? Mas a gente acabou não fazendo, eu não falei. E a pessoa que é responsável também hoje está de folga, né? E aí eu brinquei com ele, eu falei, tá vendo a diferença de quem realmente já tem muitos anos de experiência? É isso. Então é mexer no botãozinho ali, sabe? É fazer, tirar um apartamento de um lugar, colocar para o outro e bum, apareceram novas reservas, entende? Então isso é muito interessante, essas pequenas tomadas de decisões, essas pequenas esse pequeno olhar para quem realmente
sabe, digamos assim, eu estou há 11 anos vivendo isso, né? Repense, sabe, se você tem essa chance, né? Se você tem esse lugar, se você está pensando em mudar de emprego, ou se você está pensando em montar seu próprio negócio, vem para cá, né? Se inscreve no nosso canal, dá um joinha também, compartilha às vezes com uma pessoa que você acha que tem esse interesse. E talvez isso seja a mudança radical da vida de alguma pessoa, né? Pegar a mão dessas pessoas e ensinar, tirar realmente dúvidas que elas tiverem. E vai ser muito interessante, porque assim, cada um vai ter uma dificuldade diferente. Por mais que seja, né, uma hospedagem, por mais que seja relacionado dentro da própria casa e tudo, mas cada um vai ter uma pedrinha no sapato diferente, né? Um porque não vai saber fazer um café da manhã, e isso eu já falei, eu posso também ajudá-los. Muito em breve eu farei um vídeo mostrando, não passo a passo, mas mostrando os passos principais que você tem que ter. Quais são as frutas principais, o que realmente deve ser servido, entendeu? Para não ter o desperdício e para ao mesmo tempo você não ficar, né, a pessoa ficar, ai, poxa vida, o café é fraco, né? Nós temos um café da manhã muito bom, assim, as pessoas comentam muito bem sobre o nosso café da manhã. Por quê? Porque a gente pensa aquilo que as pessoas realmente comem, aquilo que gostam, não é simplesmente ter por ter. Não é simplesmente uma mesa lotada que significa que o café é excelente. Não, às vezes, aliás, muitas vezes, o menos é mais, né? O menos, quando você realmente escolhe, né, significa que você não vai colocar 7, 8 bolos e 90% deles comprados. Não, a gente às vezes faz 3, 4 e são feitos, né, são pensados, né? Muitas vezes esses bolos as pessoas até sugerem, entende? Então, assim, é isso que eu estou te falando. Não precisa ficar desesperado de você não saber isso, não saber aquilo, não saber do que serve, porque ao longo dessa semana, da próxima semana, a gente vai estar realmente postando muitos vídeos, né, falando sobre isso. Às vezes eu faço uns pequenininhos no Face, e lá também tem umas dicas muito boas. Qual seria, na verdade, o jeito errado de você tomar essa decisão? O jeito errado seria você simplesmente resolver da noite para o dia, sem ter esse passo a passo, anunciar que você é uma pousada, por exemplo. E aí não ter nada separado, você não ter a experiência, não ter a noção daquilo que você serve, de como arrumar uma cama, de como preencher uma ficha de hóspedes, né? Para você também se sobreguardar, no sentido, é a tua casa, né? Então é importante você saber quem vem para a tua casa, saber colocar o preço, né? Quanto que eu vou cobrar por uma diária? Uma diária começa quando? Normalmente, só para vocês entenderem, a diária começa às 14, normalmente a gente faz isso, a gente recebe às 14 e vai até o meio-dia do outro dia. Isso é uma diária cheia, tá? Mas às vezes a pessoa não quer sair meio-dia, ela tem um passeio que vai até às 14 horas. Muitas pousadas, muitos hotéis, eles cobram essa. Na verdade, a gente não cobra desde que a gente tenha a disponibilidade, né? Se não tem chegada naquele dia, naquele apartamento, né? Então é tudo conversado. O bom é isso, né? Numa hospedagem, numa pousada, você tem essa flexibilidade. E é por isso que, como eu, muitas pessoas gostam, né? De exatamente por esse, digamos, por esse tratamento diferenciado, por esse tratamento personalizado quase, né? Então, o jeito errado de você fazer isso
seria realmente você, né, montar de qualquer jeito, e é claro, tudo que você faz de qualquer jeito, o resultado também vai ser de qualquer jeito, né? Então é por isso que durante esses dias eu tenho realmente passado algumas pequenas dicas e vou fazer ainda mais. Para quê? Para que você comece a se organizar, para que você realmente, se tomar essa decisão, que ela seja realmente correta, tá? E você possa, passo a passo, fazer a coisa certa. Porque quando a tua base, quando a tua casa é construída, o teu negócio é construído com base firme, tem realmente um alicerce firme, você vai poder crescer e ela não vai cair, né? Então, isso é muito importante vocês pensarem nisso, né? Não queira já simplesmente, nossa, essa ideia é fantástica e já ir abrindo da noite para o dia. Também não é assim, né? Não precisa nem tanto ao mar, não, nem tanto à terra. Eu acho que principalmente quando você vai lidar com terceiros, você vai lidar com o outro e principalmente com o lazer do outro, porque assim, quem vem, ele está pagando. Então, se ele está pagando, é um momento muito especial para ele, não só pelo dinheiro, mas é um momento único, porque de repente ele não podia tirar férias ou ele colocou um final de semana e esse final de semana ele tirou para descansar. Então é muito importante que você, como empresa, também você que realmente está recebendo ou vai receber essas pessoas, né, na sua pousada, que você tenha essa consciência, entende? Que também, além deles estarem pagando, é um momento especial para eles, é um momento especial de descanso, né, de prazer que eles estão ali para ter, né? É um momento de lazer realmente, né? Então, isso é algo para vocês pensarem, né? E aí eu vou dar para vocês um pequeno passo a passo para que vocês realmente não fiquem sem saber o que fazer ou ao mesmo tempo tenha aquele impulso de querer abrir amanhã uma pousada. O passo a passo que eu quero que vocês façam, pegue um caderno e comece a anotar. Coloque o título, coloque a data de hoje, né? E comece a pensar o que eu preciso fazer para montar a minha empresa. E aí vai pela tua casa, veja quais são os quartos, quais são as salas. Tem algum lugar onde eu poderia transformar em apartamento? Tem algum lugar onde eu poderia usar para servir o café da manhã? Pode ser na sua própria cozinha, pode ser numa salinha pequena. E isso já é um passo a passo que você pode fazer. Então, verifica, né, quantos quartos ou quantos cômodos você tem de sobra na sua casa. E se não for de sobra, o que daria para você realmente modificar para poder ter pelo menos 1 ou 2 quartos livres e mais um espaço aonde o seu hóspede possa tomar o café da manhã, por exemplo. Quando eu comecei aqui, eu tinha uma sala onde eu transformei. Essa sala tinha um sofazinho com uma televisão, porque às vezes à noite a pessoa podia ficar ali um pouco, porque eu não tinha televisão nos apartamentos. Como eu falei também antes, eu não tinha frigobar nos apartamentos, eu tinha uma geladeira, que era usada inclusive, e que deixei para eles. Eu tinha algumas mesinhas onde eu fiz para eles tomarem o café da manhã. Então era uma sala onde eu fiz 2 ambientes e nessa sala tinha um banheiro que, além de ser o banheiro para quem usasse o café da manhã, ele também servia para aqueles 2 apartamentos. Lembra que eu te falei que eu montei, eu usei os 2 escritórios, o meu e o do ex, e nos escritórios não tinha banheiro, a gente usava, né, esse banheiro da sala. E aí, e foi assim que eu comecei. Então, se você tem um cantinho onde você possa colocar 1, 2 mesinhas para o café da manhã,
onde a pessoa possa sentar e assistir uma televisão se ela quiser. Hoje em dia, ninguém mais assiste televisão. Hoje em dia, todo mundo só precisa da senha da internet, entendeu? Então, mas assim, eu estou mostrando como eu comecei. E isso é a tua lição de casa, digamos assim. Começa a pensar, começa a escrever o que você tem. Começa a ver se você tem realmente, olha, Maria, eu tenho um quarto e tem parte da minha cozinha que daria para fazer isso. Perfeito, perfeito. Porque aí, se você vai começar pequeno mesmo, com 1 ou 2 quartos somente, você vai saber o horário que o hóspede vai tomar o café da manhã. Nesse horário, você pode deixar tudo arrumadinho, a mesinha para eles, entendeu? Com aquilo que você pode, inclusive, perguntar o que ele quer. Ah, você quer suco? Você toma leite ou não? Quer café ou quer chá? Que frutas você come? Porque é aquilo que eu te falei, não adianta a gente querer servir tudo, sendo que às vezes o hóspede não come. A gente sempre tem frutas aqui. Por quê? Porque eu tomo o café da manhã aqui. Então, eu como muita fruta. Então, sempre tem que ter frutas, né? Não dá. Mesmo que os hóspedes não comam, eu como. Então, é muito importante você começar a fazer essa lista, né? E como você vai começar, pensa realmente nos espaços, tá? Começa a imaginar, anda na tua casa e começa a pensar o que poderia mudar, né? Ah, esse quarto aqui, onde, né, a gente tem pessoas, tinha uma época que eu tinha um lugar onde eu deixava roupa para passar, deixava uma mesa, né, com ferro ali. Gente, é um lugar assim, é um desperdício, né? Então, de repente, se você tem esses lugares onde ninguém quase entra, né, começa a transformá-los em lugares para você ganhar dinheiro. Monetiza isso, é muito importante, tá bom? E não é só pelo fato de monetizar, é a energia que vai girar, é uma coisa diferente, é algo que você vai começar a criar para você. E quem sabe, daqui a alguns anos, você está aqui, como eu estou hoje, compartilhando com as pessoas a tua experiência, o teu crescimento, né? Como realmente você começou. Eu iria ficar muito, muito orgulhosa de saber que eu fui incentivo para outras pessoas começarem, como fui aqui. Aqui existem 2 outras pousadas lindas, maravilhosas, e que começaram depois que eles visitaram a minha. Tem um casal que vieram aqui quando eu inaugurei. Depois eles foram num curso, né, que eu promovi, e não tinha nada a ver com hospedagem, e foi incrível, que depois daquilo a gente conversou mais um pouco, e eles tinham se aposentado, tinham mudado para essa cidade para viver tranquilos, e de repente eles mudaram da noite para o dia, transformaram a casa inteira, né, numa pousada. Hoje eles são maiores que eu, e eu fico muito, muito feliz por ter sido assim. E uma outra pousada que já não se pode dizer que é uma pousada, ela virou um hotel de luxo, né? Foi também inspirado assim, né? Então as pessoas vieram, conversaram e gostaram, e aí caíram, né? Essas pessoas, esse segundo casal, são pessoas bem mais novas, e aí eles realmente se dedicaram de corpo e alma. Então, olha, é 10, entende? Então, assim, eu iria ficar muito feliz de saber que eu influenciei você a tomar uma decisão na sua vida, e essa decisão vai ser a coisa correta.